Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse negócio de não ter hora para assistir a gente é ruim para saudável. Uma hora eu penso que é bom dia, daqui a pouco, mas nem se for de noite, então boa noite. Agora eu vou começar as aulas assim. Oi, gente! Como que é melhor, né, Ronald? Então, olá. Ronald, você está parecendo assim, ó, no escurinho do cinema. Tá escuro aí? Eu botei uma luz de estúdio aqui. Mas assim, né? A barba É porque eu mudei o lugar da mesa e aí agora eu vou ter que botar outra luz de estúdio. Não vou botar mais nada, não. Chega. Tá ótimo, fique tranquilo. Tá bom que eu te reconheço, mesmo no escuro. Mas tá tão escuro assim, não? Pare com isso. Uma manchadinha assim. Quando eu me aproximo mais... Peraí. Deixa eu ver se eu resolvo isso. Minha mãe do céu. Minha mãe, menininha, minha mãe, menininha do canto. A beleza mais bela. Olá, seres humaninhos do segundo ano do ensino médio, colégio Sartre, CEP, Unidades Itaigara e Monete. Você acha que essa galera está assistindo as nossas aulas, Ronald? Eu acho que tá, viu? Eu acho que a galera está estudando, está jogando duro. Só um instantinho aqui, professora Paula. Eu estou ligada que você está ajeitando aí sua luminosidade para você ficar bem clarinho para a galera te chegar. Esse problema não tem. Eu estou na escola, está tudo claro, tudo claro. Quando ele aparecer aí, viu, gente, vai ser um relâmpago, um negócio fosforescente que vai estar tudo iluminado. Quando eu cantei aí, na escuridão, o seu olhar me iluminava. Daqui a pouco ele aparece aí. Bom, gente, hoje nosso encontro vai para o capítulo 5, tá? Melhorou um bocadinho. Agora eu estou vendo, assim, seus óculos. Então, o capítulo... Vai dizer alguma coisa, não? Melhorou um bocadinho. Vamos lá. Então, o livro A, ele vai até o capítulo 5, isso quer dizer que nós estamos hoje, no nosso último encontro, a gente chegou a começar a falar um pouquinho, mas uma introdução bem superficial sobre artes e culturas latino-americanas, que tem, obviamente, aí está o 1, porque a gente vai ter uma segunda parte, tá? E essa cultura latino-americana, ela está distribuída por alguns povos que nós trabalhamos, que foi exatamente o slide que fechou nossa aula, né, na última semana, falando desses povos e de onde eles estavam originados, né? Então, são mais de 20 países. Eu acho assim bem interessante, viu, Ronald? Porque às vezes as pessoas assim, porque os astecas estão no México, os incas no Peru, né? Então a gente gosta muito de começar essa aula falando desse ponto de origem tão amplo, tá? Numa América espanhola e que é habitada pelos mais diversos povos. Eu não sou muito fã dessa afirmação, de que os maias são os mais importantes, mas eu sou obrigada a dizer, porque, assim, para mim, povos ancestrais, gente, não tem mais importante ou menos importante, eles todos são muito significativos, de uma cultura, de uma riqueza, de um conhecimento, de uma tecnologia que a gente não sabe nem precisar, mas o que se diz dentro do campo da pesquisa e da historiografia é que os maias demonstram um nível de evolução que é chocante, inclusive trazendo uma tal de uma teoria. Agora, menino, que um negócio bom. Eu disse que era a luz do estúdio, aí o negócio agora eu tenho que equilibrar o negócio, vamos diminuir. É aquele negócio que aquela bola que compra e bota e que é craia. É bem isso. Menino,
Tu viu? A bola nos óculos é ela mesma, a Paulona. Me deixa, viu? Eu sei mais do que o povo tem para inventar, viu? Mas vamos lá, que bom, você agora está clarinho para o povo te ver. Vai ser Ronald Clarinho. É porque eu não estou mais enxergando. Com essa luz na cara. Só uma bola, né? A bola. Então, essa ideia é muito difundida de que os maias demonstram um alto grau de desenvolvimento e um alto grau de, principalmente na arquitetura, de uma arquitetura que é revolucionária para a época, né, Ronald? Venha, vai, entre na roda. E aí entra o problema, né, Paula, que a gente não gosta de falar, porque o povo cria mais dificuldade ainda, que é aquela coisa que a gente falou lá do primeiro ano para o primeiro ano, quando a gente discute o Egito, né, a Arque-Egito, como povos que não seguem, que isso é uma grande dificuldade para o mundo eurocêntrico, né? Como é que povos que não viveram essa evolução do homem, dito como evoluído, tinham culturas que estavam à frente desses homens, né? E aí você vê toda a discussão sobre os árabes, sobre a medicina árabe, a medicina judaica, no período medieval, e você vai para essa galera aí, que alguns, eu também não concordo com essa ideia que tinha uns mais desenvolvidos do que o outro em tecnologia. Eu acho que eles têm tecnologias diferentes e evoluções diferentes, né? Que mostram essa diversidade, mas também nos deixam até hoje dizendo, pô, da onde é que veio isso? Né? Calendários, matemática, uma série de coisas que infelizmente foram perdidas, né? Você disse uma coisa aí massa, porque os árabes são um exemplo muito forte disso, né? Porque se fala pouco nos árabes para o merecimento deles. E eu queria provocar você um pouquinho mais na sua fala aí, porque se fala muito, a tecnologia de hoje é desenvolvida. Vamos imaginar há milênios aquelas grandes naus. Eu não estou falando das naus que chegaram aqui no Novo Mundo. Eu estou falando das naus que historicamente navegam pelos oceanos muito antes da chegada nesse novo mundo, né? E que cruzavam oceanos, alguns naufragavam, mas há uma tecnologia, eu acho, Ronde, aí vem minha provocação, que é muito mais confortável para o ser humano da contemporaneidade achar que a tecnologia, que o desenvolvimento dele é muito superior ao que se produziu e construiu no passado, né? É confortável, né, você pensar determinadas coisas, porque, por exemplo, junto com a tecnologia vem também o excesso não, mas a tecnologia vai trazendo algumas fragilidades para o ser humano. Eu estava hoje falando numa turma de segundo ano, e aí eu falei com eles que quando eu comecei a fazer faculdade, isso já vinha de uma cultura de escola, mas na faculdade isso foi muito forte. E você tem que entrar na biblioteca, sair lendo um livro, o outro fazendo resumo para fazer seus trabalhos de faculdade. E depois ainda ir para a máquina datilografar isso. Ah, professor, o senhor é velho. Eu disse, não se preocupe com minha velhice, se preocupe com o trabalho que eu tinha para fazer isso. Então, a tecnologia facilita muito isso, o que deveria resultar em mais tempo para mais outras coisas, e a gente vive sem tempo. Qual o mistério disso tudo, né? O que aconteceu com essa facilidade? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque você vai para toda essa questão da navegação, né, dos árabes, toda essa precisão de olhar para os astros e se guiar, né? Que aí, quando você vê lá, Abelardo vai dar o nome para o filho de astrolábio, que era um instrumento de olhar o céu e se direcionar, que era um instrumento muito tecnológico, que tinha chegado na Idade Média via os árabes, né? E aí você pensa que a China já tem uma cultura há muito, muito, muito tempo. A Índia também. Que quando você pensa nessa tecnologia de hoje, a gente não sabe o que foi perdido ao longo da história. Né? Talvez muita coisa preciosa foi esquecido aí. Houve eu acho que a tecnologia, como a gente conhece hoje, porque a tecnologia, eu acho que quando a gente fala assim, tecnologia se referindo a hoje, a gente está perdendo o conceito de tecnologia.
Mas a tecnologia, como conhecemos hoje, trouxe um prejuízo muito grande da desconexão. Nós nos desconectamos ao nos conectarmos. Então, essa coisa de a gente ficar totalmente dependente desse bicho aqui, isso é um grau de dependência altíssimo que vai dar conta do banco. Os bancos não querem mais a gente ir lá. O banco não quer mais, não é uma opção sua. O banco lhe dá, inclusive, conforto de taxa para você fazer absolutamente tudo no aplicativo. Você não deve ir ao banco. É a mensagem que a tecnologia traz. Você não precisa mais lidar com pessoas fisicamente falando. Você pode lidar com as pessoas virtualmente sempre. E agora a inteligência artificial está ganhando muita força, Ronald. Sim. Tanto é que é interessante como agora mesmo eu estou recebendo uma mensagem aqui, você falando do banco, dizendo que tem um cartão já disponível, que o meu já está para vencer. Mas que eu recebo na comodidade de casa. Basta dizer o dia e o horário que eu posso receber. Não. Nesse exato momento, é impressionante você estar falando disso. Ou seja, ele não quer que eu vá lá nem pedir o cartão. Ele já se preocupou com o vencimento do meu, já vai disponibilizar alguém lá com a moto, sei lá o quê, para entregar aqui em casa, que vai sair mais barato do que ter uma pessoa lá para me atender. Então, é muito lógico que nós somos muito mais evoluídos do que esses povos da América Central, que tem milênios, talvez. É muito difícil precisar. Eu acho também, Ronald, pode ficar à vontade para discordar, que a gente tem uma necessidade de precisar tempo para tudo. Então, assim, os maias viverem tal tempo no qual a tecnologia era assim, assim, assim. Só que é difícil, eu diria até que é impossível essa precisão. Por quê? Porque os nossos parâmetros de análise de tempo e de coisas são parâmetros que não necessariamente definem os tempos e as coisas no tempo dos tempos e das coisas. Né? E eu penso assim, que às vezes quando você ganha num ponto, você perde no outro. Né? Se a gente descobriu a tecnologia para comunicação, à distância, a gente está perdendo na comunicação física, como você já falou. Quando você ganha a possibilidade de ganhar mais tempo, porque você não vai gastar tanto tempo. Basta a gente pensar que ir num banco para pagar uma conta, há 15 anos atrás, você gastava 1 hora para ir no banco, né? 1 hora para voltar do banco e 1 hora dentro do banco. Fosse tudo muito rápido, 1h30. Você faz o mesmo pagamento em 5 minutos. Mas você perdeu todo o contato com aquelas pessoas lá, né? E aí, se a gente calcular o tempo que a gente ganhou, eu tenho aí 3 horas, eu tenho aí 2 horas e 55 minutos que eu ganhei. O que eu estou fazendo com essas 2 horas e 55 minutos? Não tem uma pessoa lá trabalhando, já diminuiu o trabalho, uma série de coisas, e tem mais gente no mundo, mas é outro problema para mais à frente. Mas aí você entra e diz assim, o que é que eu estou fazendo com essas 2 horas e 55 minutos que eu ganhei? Estou no TikTok. Eu estou ocupando com o quê? Com distração. E aí a grande dificuldade, né, quando a gente trazer um paralelo aqui da pandemia, porque a pandemia nos revelou que a relação com a tecnologia de muita gente é uma relação de entretenimento. Sim. E não uma relação de trabalho, de estudo. Que poderia ser, contanto que fosse dosada, né? Mas não desequilibrou, né? Pronto, é isso aí. Poderia haver, desde que o equilíbrio fosse a razão de ser de tudo. A gente perdeu o equilíbrio. E eu gosto muito quando o Krishnamurti diz, né, que não é sinal de saúde se adaptar a uma sociedade doente. E a doença da sociedade começa com os recursos tecnológicos. Quando a gente pensa que você tem
Os povos lá de trás, né? Lá na antiguidade. Hoje a gente está gravando no Dia do Índio, né? 19 de abril. E como essa ancestralidade é sábia, é profunda, é cósmica e é transcendental. Eu gosto muito da cena de Avatar, quando a personagem de Pandora tem que matar aquele animal, aquela fera, e ela se aproxima dele, agradecendo a existência dele, não é? Aquilo é uma visão tão profunda da interação, porque, no final das contas, a visão ancestral é uma visão de coesão. Nós somos coesos, ou deveríamos ser, com o universo do qual fazemos parte, porque nós somos parte do cosmos. Nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmo, não acima dele. Não é o homem acima da natureza, é o homem na natureza. A ancestralidade nos deixou isso. Os povos indígenas, os povos pré-colombianos, a nossa ancestralidade africana nos ensina o tempo todo a fazer parte do cosmos. Nos ensina o tempo todo que nós não temos que dominar o cosmos, porque o cosmos não é para ser dominado. Aí a gente cria tecnologia para dominar e calcular cada décimo de centésimo de segundo que a gente tem para estar nesse universo virtual sem presença. A gente está perdendo, Ronald, para mim esse é o maior foco de desequilíbrio, a nossa presença. O nosso estar no mundo com inteireza. E eu acho que as comunidades ancestrais, e aí vem os incas, vem os astecas, vem os maias, são uma representação disso, de presença, de contato com o cosmos, de transcendência, porque falar disso hoje parece uma coisa absolutamente anormal e completamente fora de sentido. As pessoas estão tão desequilibradas que elas não sabem nem mais o significado da palavra equilíbrio e tudo virou desequilíbrio, né? É porque você fala da questão dos incas, maias, astecas, né? Toda essa cultura pré-colombiana, né? E quando a gente fala pré-colombiana, aí a gente estava falando da cultura, da arte pré-cristã, que não tem um sentido, né? É um sentido de construção, e nesse caso é um sentido de destruição. Sim. Porque a ideia de Colombo é a destruição de toda essa cultura. E morreu na merda, desculpa o termo, viu, gente? E é interessante que é Colombo que descobre a coisa, mas o nome vai ficar para Américo, né? Américo Vespucci, não é? E que foi o grande o causador todo o autor, né, dessa coisa, e foi um gênio até para a época, né? Porque a grande discussão é se a Terra era plana. Ele disse que a Terra não é, e eu provo que eu vou de um canto a outro e vou chegar no lugar. Né? É interessante porque hoje tem gente que diz que a Terra é plana, mas Colombo discordava aí. Não vamos entrar nesse mérito. Não, mas Colombo discordava. Que a Terra era plana, pegou um barco, entrou e se perdeu. A Terra é tão plana que ficou perdida na planificação. Ele caiu de um lado, botou o barco nas costas, saiu com o barco nas costas, subiu na outra ponta do planeta. Por isso que é plano. É plano de planeta, exatamente. Plano. Mas assim, Colombo então, realmente... Enfim, esse Colombo que destruiu a ideia fixa dessa coisa da Terra, e você vê que há uma destruição, né? O próprio filme que fizeram de Colombo mostra justamente ele a chegada dele como o lado selvagem desse homem que chega num lugar que existe uma cultura, que existe um patrimônio cultural rico e que ele começa a destruir, né? E que tem seu grande defensor no Bartolomeu de Las Casas, né? Que até hoje é considerado aí
um religioso que está na contramão de tudo o que, às vezes, até a própria igreja fazia, né? Então, ele está bem atual, viu? Porque tem gente na contramão falando de religiosidade, me perdoe, mas eu não aguento, eu tenho que dizer isso. Porque ele deixou aí uma legião de fãs seguindo. Eu acho que se Cristo estivesse por aqui hoje, olhando determinadas pessoas que estão falando no nome dele, ele ia ficar muito zangado. O Bartolomeu Las Casas é um grito contra essa atrocidade, né? Que os caras queriam trazer toda essa ideia de que o homem era a bala daquele cara que veio para o lado de cá e escapou de morrer, porque os índios acharam que ele era tão covarde que não merecia ser degustado. E aí chegou lá e trouxe toda uma ideia que todo mundo era selvagem, isso aqui. O Bartolomeu de Las Casas disse, isso não é assim. Vocês estão tratando com seres inocentes, com seres que têm uma cultura rica e que não pode ser destruído. Então, ele clama lá nos livros dele contra esse genocídio, né? Um cara do século XVI para o século XVII, se eu não me engano, XVII. Mas, infelizmente, até hoje tem muita gente com essa ideia de que tem que levar uma cultura para outro e que tem que massacrar e que tem que impor sua verdade, porque só ela pode salvar. Salvar do quê? Nem verdade é, né, irmãozinho? Porque a gente estava falando nesse instante de arte medieval e toda a discussão do que era o cristianismo, né, que não era algo passivo, né, todo mundo pensava igualzinho, né, essa ideia medieval. Então, mas é isso, você encontra povos que têm uma cultura rica e que, infelizmente, a gente vai perder boa parte dela. Você imagine o quanto de cultura não foi dizimada, né, naquelas invasões dos espanhóis e de como, ao expulsarem os jesuítas, tanto na Espanha quanto aqui no Brasil, na Espanha não, tanto na América Espanhola quanto aqui na América Portuguesa, o quanto de destruição, não é só de pessoa, é de cultura, é de ancestralidade, é de conhecimento, gente. Um conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo. E na soberba europeia, quem tem conhecimento são eles. Também o cara tem que ser muito nobre para entender que aquele que ele considera selvagem tem conhecimento, né? Não tinha como. Então, um ou outro... Apropriação cultural muito grande, né? Muito. Que perdura, né? Não, aí se eu não posso tomar aquilo que é do outro como meu, eu vou destruir, eu vou aniquilar, eu vou apagar da história. Invisibilizar, né? Que coisa. Mas eu estou achando um bom movimento aí de dar a esses povos a caneta, né? Dar a essas pessoas o protagonismo, que agora é uma palavra chique, o protagonismo. E eu fico chateada quando eu ouço alguém dizer protagonismo, porque parece que a vida inteira eles foram antagonistas, e aí, mais uma vez, a gente fortalece a visão do europeu, entende? De novo, a gente está dizendo, o europeu estava com a liberdade de dar nomes. Eles se outorgaram isso. Eles se deram. Como até hoje a gente se curva. Eu estou dando aula de culturas regionais brasileiras no 3º ano e é impressionante como, quando a gente vem no Nordeste, você ainda ouve um comentário muito xenofóbico e o nordestino se posiciona numa condição de desvalor. Você não tem essa autovalorização que o gaúcho tem. Não estou aqui concordando com determinadas atitudes que os rio-grandenses tomam, como separatismo, etc, etc. Mas se o Nordeste tivesse um povo que se autorreferenciasse, essa visão xenofóbica teria digamos assim, um tratamento diferente. Eles se sentem muito à vontade, algumas regiões brasileiras se sentem muito à vontade, como nós, às vezes, nos sentimos à vontade para olhar os elementos indígenas, as pessoas indígenas como inferiores. Por quê? Porque a gente tem isso eu digo a gente enquanto comunidade ocidental urbana, tá?
Mas o conhecimento indígena não recebe valor. Mas no feriadão, as pessoas querem pisar na areia, pisar, tomar banho de mar, ir para a natureza. Que coisa, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E tem muito tempo que o Caetano cantou isso, viu? Não foi ontem, não, foi há muito tempo. Tá? Vamos retomando, então, as civilizações pré-colombianas que habitavam desde o México até a Cordilheira dos Andes, um espaço físico muito grande. Os astecas, que hoje estariam ocupando o espaço chamado México. Antes, você sabe que tem toda essa nomenclatura que vai mudando, até porque são países que ficam independentes, novas fronteiras. Então, como a gente está falando de muito tempo atrás, você não tem essas divisas ainda definidas, como o que é México, o que é Peru, o que é Equador, por isso se fala hoje. Os maias ocupavam parte do México e da América Central, e os incas vieram nas regiões que hoje são Peru e Bolívia, e parcialmente Equador, Colômbia, Argentina e Chile. Há o depoimento de quem vai até o território Inca, que aí a gente coloca para você, no plano de fundo, né? Essas construções de comunidades indígenas, essa é uma área maia, tá? Quem vai até o território Inca traz um depoimento de que há uma energia em Machu Picchu, que é uma energia diferente, tá? Uma energia forte, que há um sentimento, tem pessoas que desmaiam, inclusive, tamanho é esse encontro com essa força ancestral de raiz energética, né? O Peru hoje é muito visitado por causa de Machu Picchu, é muito visitado por causa da cultura do povo Inca, que ainda tem remanescentes lá, ainda tem uma cultura forte, inclusive de medicina natural, tá? Muito forte, como base de tratamentos. Tem pessoas que saem do mundo todo para buscar esses tratamentos. O Brasil também tem, viu? Você tem alguns centros indígenas de tratamento em Belém do Pará, em Manaus. Um desses centros de tratamento dirigido pelo João Paulo Barreto, que é o primeiro doutor em antropologia no Brasil, o primeiro indígena, doutor em antropologia no Brasil, e ele disse que foi buscar o estudo porque ele não entendia por que a medicina tradicional ocidental não aceita a contribuição ancestral do povo dele. E aí, Ronald, ele abriu esse centro de atendimento e diz que 90% é de sociedade branca que vai para ser atendida pelo pai dele, que é um pajé. E é um atendimento gratuito. É impressionante. O cara tem um pequeno império para manutenção e, olha que coisa grandiosa, essa oferta do que o outro despreza, né? Porque o cara podia dizer, sabe de uma? Problema de vocês, não quer não, mas ele se prestou a oferecer algo gratuitamente para essa comunidade que historicamente dizima. Eu acho que aí tem um significado bem profundo, viu? Venha. Não, o mais interessante, você estava falando, pensando aqui, né? Que como essa coisa ocidental, eurocêntrica, ela é tão forte que culturas como a cultura chinesa, você vê que quando a gente fala de medicina holística, quando a gente fala de uma medicina integral, acupuntura, etc., isso vem fazendo um sucesso nas últimas décadas, eu posso até dizer que nas últimas 3 décadas, mas que isso era negado e ainda é negado por uma medicina ocidental, né? que por exemplo, né, toda essa questão de anestesia e tudo mais que foi desenvolvido graças a essas plantas que se usam nessa região, etc. Mas o trabalho a demora científica era justamente, em muitos casos,
e de não reconhecer que aquilo já havia uma ciência. Não é? Eu acho que porque se patenteou também esse conceito de ciência como algo que é ocidental e europeu, né? Agora estadunidense. Ou, por exemplo, você vê, a gente falou ali, o povo judeu e o povo muçulmano, árabe, não sofriam de alguns problemas que o povo na Idade Média sofriam graças a questões que vinham da religião, que estava ligado à higiene, etc., né? Mas, não, sabe, essa coisa que eu digo, meu Deus, de uma vaidade, de um orgulho tão bobo. Sim. Arrogância também. Oi? Arrogância. Sim, porque o que muitas vezes atrasou, né, se a gente pode falar assim, e aí muita gente vai discordar, atrasou você descobrir coisas que já estavam descobertas em determinadas culturas que foram massacradas. Eles podiam, inclusive, fazer um uso muito mais racional mesmo, porque o que eles fizeram aqui não foi racional, foi totalmente irracional. Tá? Você sair dizimando povos, quando, na verdade, tinha tanta sabedoria para compartilhar, podia ser uma troca pacífica, uma troca humana, que ia ser ganho para todo mundo, mas, às vezes, eu acho, Ronald, que o ser humano precisa passar por essas coisas, não é possível. Ele precisa ter essas porradas aí para desconstruir, depois tentar construir novamente, porque, senão, não tem razão de ser. Entende? Em nome de às vezes é no outro que já está lá, que está com um papel jamais, assim, de certa maneira, de uma grandeza cultural, porque se você chega, por exemplo, no Brasil, boa parte, né, dos nativos brasileiros recebem esse estrangeiro de forma pacífica. Peraí, o que é isso que está aparecendo aí? Que troço é esse que está aparecendo fedendo desse jeito aí? É mesmo. E a gente tem, por exemplo, essa visão dos povos orientais, né? A Índia é um centro tecnológico avançadíssimo. A tecnologia da Índia é uma coisa absurda. E, ao mesmo tempo, que é tão massacrado com a desigualdade, né? Pela própria colonização inglesa, né? Que foi terrível. Aí você tem ícones espirituais como é o Mahatma Gandhi, e, ao mesmo tempo, você tem uma desigualdade dentro do país que é absurda. Você tem um nível de poluição. Nova Delhi, uma das principais cidades indianas, as crianças, às vezes, não vão para a escola por causa do nível de poluição, eles ficam medindo o tempo todo para saber, pode ser máscara, tem que ir com máscara, independente da Covid. Pode ir sem máscara, tem que ir com máscara, não pode ir, por causa do nível de poluição nas ruas. Aí também vem a incoerência do ser humano, né? Tanto conhecimento, tanta transcendência, e de repente se entrega a essa máquina mortífera do capitalismo que gera esse índice nefasto. Já tem estudos que demonstram que os níveis de poluição na Índia são muito difíceis de reverter. Não se fala em irreversibilidade, mas se fala em dificuldade de reversão. Então, a gente fica pensando, uma cultura como essa da Índia, milenar, os povos de uma sabedoria absurda, você tem ideia, essa gente do mundo todo para entender isso. Hoje a cultura indiana se espalha, a gente fazendo isso, a gente fazendo aquilo, é a cura através da medicina ayurvédica, é o conhecimento dos chakras, os conhecimentos de milhões de coisas. Uma consulta na Índia, na medicina ayurvédica, leva horas, o cara te estuda inteiro, porque tudo está conectado a tudo. É linda a medicina ayurvédica. Mas, em contrapartida, isso tudo se perde no momento em que você entra numa máquina capitalista que visa dinheiro, 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 dinheiro. Aí você chega num nível de ausência de saúde absurdo, desde as crianças até os idosos, e lá se vai. Né? Ronald teve mais uma quedinha aí, tá? Hoje a internet dele está bastante estável. Então, vamos aqui. Os maias habitaram a região do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras.
250 anos depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Então, estamos no século I. Século I depois de Cristo, desenvolveram grandes cidades-estados e cada cidade era autônoma. Então, havia uma estrutura, tá? Dos maias, era uma estrutura autônoma. Se machucou, meu filho, porque quando você cai, eu fico com medo de você se machucar, tá tudo certo. O negócio aqui é queda de energia, tá sério. Hoje nunca tivemos tantas quedas. Hoje você tá assim, parecendo uma então, hoje eu tô demais aqui. O negócio foram 2 na primeira, essa daqui já é a primeira aqui. Espero que continue. Que a gente consiga, que continue caindo. Eu espero que continue caindo. Hoje eu tenho que ficar na internet até 10 da noite. Eu tenho que ver se a coisa segura aí. Segurar a onda. Você está que nem um jogador de futebol que perguntaram para ele assim, e aí essa vitória? Ele disse, a gente estava à beira do abismo e deu um passo à frente. Nossa. Então, galera, as cidades maias, a organização, já é uma organização muito à frente, tá certo? Repare que você tem século I depois de Cristo. Então, o que significa o século I? Você está lá na Idade Antiga, só que você está aqui na América. Presta atenção, o Novo Mundo é acessado, não vou usar nem descoberto nem invadido, é acessado por Américo Vespúcio, por invadido. Invadido, pronto. Então, o que não é novo no olhar do europeu. Este mundo que o europeu não tinha acessado ainda, invadido, tá? Tinha esses povos desde 250 anos depois, ou 250 anos, do século I, do ano 250, sendo que a gente pode questionar muito essas informações, porque essas informações são produto de estudo, mas esses povos podem ser muito anteriores a isso, muito anteriores. Não dá para precisar. Você tem ideia, a prensa de Gutenberg está lá no humanismo, está lá no século XII, XIII, XV. Vamos lá, está lá no Renascimento, entrando no Renascimento. A gente não tem documento. Como é que eu posso precisar? Ok, essa galera estuda, tem arqueólogo, tem paleontólogo, tem historiador. E tem um problema, né? Por exemplo, os meninos estavam... hoje eu estava dando aula no terceiro ano, e aí os meninos, falando, é sempre aquele questionamento que aparece na internet, que é o problema. Que Sócrates existiu. Eu digo, meu filho, Sócrates não escreveu, mas a existência dele é comprovada historicamente. Pessoas escreveram sobre a existência de Sócrates. A minha disse, mas tinha historiadores naquela época? Se a história nasce como ciência no século XIX, eu disse, mas aí... A internet caiu. Aí quase que a internet cai de novo. Porque, veja, os documentos, né? Você vê uma sociedade grega, você tem ali muitos documentos que, graças a Deus e pessoas boas da humanidade, inclusive monges, preservaram esses documentos. Tinha muita gente querendo queimar, destruir. Lógico, né? Muito melhor, né? E aí... Esse livro ainda incomoda até hoje, imagina o quanto incomodava no passado. Pois é. Imagine que o europeu é quem está dizendo, a partir de estudos, que os maias estavam lá de X a X. Só que esse continente não havia entrado no mapa, não havia acesso a esse continente ainda. Os europeus não tinham chegado aqui. Então, é muito difícil a gente precisar quanto tempo as civilizações maia, inca e asteca possuem. Como é muito difícil precisar, Ronald, quantos anos tinham os tupinambás aqui? Ou quantos anos tinham os guaranis? Ou quantos anos tinham... Não dá os ticunas. Não tem como, mas o ser humano gosta de dar nome e número a tudo, absolutamente tudo. Que tem aquela discussão, até que é muito interessante, né? Pensar em um pouco mais, era cair num platô, né? Era cair num buraco.
Apesar de que alguns gregos já discutiam isso desde lá, antes de Cristo, mas essa foi uma ideia que foi muito fixa e fixada na cabeça das pessoas para corresponder a uma interpretação muito equivocada até da Bíblia. Sim. Né? Então, você pensa o seguinte, quando eles deparam com essa cultura, eles não querem saber o que tem e querem apagar o que tem, porque não pode isso ser algo tão relevante. E o que eles querem dessa galera aí é simplesmente ouro, pedras, prata. Você vê que no século XIX, final do século XIX, grandes achados arqueológicos foram exterminados, extinguidos ali. Por quê? Porque o cara estava procurando joias. Aí metia escavadeira, metia picareta, né? Como diz o povo do interior, o picorete lá e quebrava tudo. Mas é muito sério isso, porque a gente sai de uma concepção que fala de uma inexistência para uma destruição. Qual é a diferença? Antes não existia porque eu não conhecia, agora não existe para destruir. É muita soberba, né? O cara chega aqui e diz assim, é melhor a gente destruir isso. Bom, eles não têm valor. Aí depois, como esses povos se evidenciam como povos de valor, aí começa um estudo sobre eles, e aí se criam concepções a partir de evidências que alguém resolveu enxergar sem escutá-los. Isso é muito sério, porque a história que se reconta o tempo todo. É a história que se reconta. Quer dizer, eu destruo muitos, porque você vai a Machu Picchu hoje, tem lá uma estrutura. Você tem alguns, como é que eu posso dizer, descendentes, tá? Mas os incas, o que você tem lá, uma estrutura de pedra muito interessante, com significados bem profundos. Mas cadê esse cara para contar a história dele? Aí a gente se acostumou a isso, sabe, Ana? De que é algo com que eu não convivo muito bem. A gente ser silenciado, porque povos considerados inferiores são silenciados, pobres são silenciados, afro-brasileiros são silenciados, indígenas brasileiros são silenciados. E quem conta a história é meia dúzia de pessoas que se outorgam autoridade, legitimidade, conhecimento para contar a história. E muitas dessas histórias repetidas por professores de história. Você vê que você não cansa. Você não cansa de ler livros atuais de história, expansão do Império Romano, invasão dos povos bárbaros. Por que os romanos, ao invadir, estavam se expandindo? Porque eles eram civilizados. Quer dizer, então existia uma cultura superior à outra. Se a gente aprendeu que as culturas não existe essa ideia de um faz uma cultura e o outro não faz. Um tem, o outro não tem. Como é que agora você vai trazer uma ideia de civilização? Qual é o critério que você está dizendo aí que os povos romanos... então quando eles invadiram lá os gregos, eles eram mais civilizados. Se a gente for olhar por essa situação, os gregos já tinham filosofia, tinham teatro, tinham Olimpíada. E aí? Não justifica essa lógica de superioridade. Isso é uma lógica civilizatória ou uma lógica militar? Porque a ideia de civilização de superioridade, a gente vê que cai com o viés da questão militar, do poder dele. Eu acho que o princípio básico da história ocidental é: eu mando porque eu tenho poder bélico. Você obedece porque você não tem poder bélico para lutar com o meu poder bélico. Obedece o instinto, né? Exato. Para mim, isso fica muito evidente, porque os caras chegam com canhão, arma de fogo, lutando contra arco e flecha, lança ou nada.
Mas a questão é a seguinte, o cara estava quietinho no canto dele, pô. Repare, é um negócio com uma história muito louca essa. Você está quieto no seu canto, alguém chega e invade seu canto, te mata, ou te obriga a ser escravizado, porque esse canto é dele, que nem sabia que ele existia. Alguns povos moravam na floresta, nem casa tinham, e o cara vem e quer... Mas eu estou falando casa como um espaço... Não, mas eu usei a expressão, a metáfora casa, justamente para trazer que a invasão é de um espaço que tem um significado de posse. É muito doido, né? Até porque o cara que estava lá na Europa nem sabia que esse espaço existia. Ele olha, vem, navega, descobre o espaço e diz que é dele. Ele diz, é tão absurdo isso, que eu considero que é como eu chegar na casa de Ronaldo e dizer assim, olha, você não é dono disso aqui, não. Sai, aí aponta uma arma ou obrigo, e ele, sem entender nada, porque ele não é da minha cultura, e de repente, mas isso foi feito aqui várias vezes, porque a família real chegou aqui cheia de comitiva, tirou de novo os brasileiros de suas casas, aí casas mesmo. Propriedade mesmo. Propriedade real, e botou um PR, é muita prepotente, gente, pelo amor de Deus. Não, eu digo para os meninos que você não tem noção quando vocês querem entrar numa discussão liberal e não conseguem entender o iluminismo. Que quando no iluminismo diz que a pessoa tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, é que um rei tomava a propriedade de qualquer pessoa e dava a quem ele bem entendesse. Sim. Um nobre tomava a propriedade de um vassalo e dava a quem ele bem entendesse, ou simplesmente, eu gostei como é que chama? Tinha um nome que se dava, agora esqueci, da vivenda lá de fulano, e eu vou dar para meu eu vou dar de presente de casamento para o meu genro. Pois é. Você imagina que esse país dessa imensidão foi dividido em capitanias hereditárias, uma para você, uma para você, uma para você. Peraí, mas tem povos ali dentro. Eles estão inferior, passa por... Mas esses feudozinhos estabelecem uma idade média. Feudozinho é ótimo, né? Feudozinho. Feudozinhos que cabiam países da Europa dele. Pois é, e ainda diz assim, repare, explore ali que tem ouro. Aí o cara entra, destrói um monte de coisa, de um monte de gente, ele é herói, porque foi isso que aconteceu historicamente com os bandeirantes. A gente destrói, a gente destitui o dono da sua propriedade. E a gente está falando disso em relação ao índio brasileiro, porque isso foi feito com os índios pré-colombianos. A colonização espanhola foi tão terrível, ou mais, eu não digo mais, porque eu acho que para ser pior do que os portugueses, tem que fazer esforço, porque os bichinhos foram terríveis. A salvação, a ajuda jesuítica foi muito boa. E na América Espanhola também. Só que da mesma maneira que o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus daqui, os espanhóis dizimaram tudo quando foi conveniente. Vai tirar essa porra. Assistam ao filme A Missão, porque eu acho que ali é um retrato em longa-metragem muito fundo. E a gente, como é romântico, né, Ronald? A gente às vezes assiste filme esperando um finalzinho melhor, né? Você vê o filme... Aí vem uma alegria daquela. Que filme, viu? Mas essa coisa do herói, né, que não é o herói grego, que o Foucault diz, né, a história é contada, né, pelas sagas dos heróis que sempre venceram a guerra e nunca contada pelas vítimas dos massacres, né? E isso é interessante, porque eu estava vendo uma série, até muito interessante, que é uma série sobre alguns, ainda não está completa não, está saindo já tem muito tempo, mas é uma série documentário sobre imperadores romanos, né? E aí o cara fala do Marco Aurélio, que era um imperador, grande conquistador, deixa o filho, que era um cara
vivan, que tenta fazer com que o povo goste dele, etc. Quando ele percebe que ninguém está gostando dele, que ele está fazendo um monte de bobagem, ele vai querer lutar com os gladiadores para mostrar o valor dele. Boa. E aí foge às lutas, né? Foge a todas as lutas. E aí o povo, o herói, ele está matando lá, está derramando sangue de pessoas que estavam... Olha o conceito de heroísmo, né? Não, e matando pessoas que estão lutando pela sua liberdade. E os gladiadores eram escravos que lutavam ou morriam, e a única chance de liberdade era vencer aquilo ali. Várias vezes, até alguém enjoar dele e dar liberdade a ele. E aí o rei estava matando ali, né? Então, é o herói. Essa ideia de que eu me dou a autoridade, a autonomia para fazer do outro o que eu quiser, é um negócio avassalador e muito, muito prejudicial à humanidade. E é a ação mais constante. Aí o Putin que não me deixa mentir, né? Então, a gente ainda continua, 2022, as posturas são muito parecidas. Até o amor cativa, né? Até o amor faz cativeiros. Exato, né? Cativar. Eu vou cativar o seu amor. Não quero não, amigo. Não quero não. Você quer me deixar cativo? Sai para lá. Sou escravo de ninguém. Vamos lá. Sou escravo de ninguém. As manifestações culturais dos maias, gente, primeiro, eram politeístas, que é um estudo muito complexo, exatamente porque são povos pré-colombianos. Estudar essa visão politeísta é muito complexo, é muito difícil. Aí é uma coisa que é real, porque é visível nas grandes arquiteturas, nas grandes construções, esse conhecimento da matemática, da astronomia, práticas ritualísticas, algumas delas são, inclusive, descritas, mas, de novo, até que ponto é uma descrição de um ritual maia e a partir de onde é a imaginação e a inventividade de quem está com a caneta na mão. Hoje eu projeção, né, da sua religiosidade, projeção dela. Sim, muito, né? Sociedade hierarquizada, tinha postos, rei, nobreza, camponeses. Lembrando também que essas posições, esse escalonamento é baseado no que eu, enquanto sociedade, vejo e dou nome, pode não ser o que eles deem nome, tá? Acreditavam em ciclos, inclusive a questão do ciclo dá origem a calendários, e os calendários maias são duplos. Até hoje tem gente que diz assim, começa um ano pelo calendário maia, né? Um calendário solar de 18 meses de 20 dias, são 18 meses de 20 dias cada mês, e outro sagrado, com 20 semanas de 13 dias. E a união dos dois criava um ciclo que durava 52 anos. É bem simbólico esse calendário duplo dos maias, viu, gente? Tem toda uma simbologia relacionada aos astros, ao movimento da Terra, né? Se bebe muito nisso para se falar de outras coisas, como os próprios signos do zodíaco, só que com uma linguagem diferente que cai nos mesmos pontos, viu? Porque os astros circulam no mesmo modo, é a visão que se lança. Os mesopotâmicos fizeram muito esses estudos, muito mesmo, dos astros. A arquitetura desenvolvida, sobrevivem da agricultura, tá certo? Plantam e colhem. O esgotamento do solo e a superpopulação, os desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros ditaram sua decadência. É lógico que a decadência desses povos pré-colombianos está atrelada, óbvio, lógico, a invasões, tá certo? Porque quando você fala de doenças, repare, doenças. Eu sou um povo que estou aqui, meus ancestrais estiveram aqui durante séculos e séculos e milênios. Morriam de velhice, de repente estão morrendo de doença, de repente estão morrendo de ataque, de repente a gente tem uma superpopulação, de repente a gente tem desastre natural que nunca teve. Aí
a gente tem que julgar assim, de onde vem toda essa quantidade de desastre? Porque tudo é um desastre. Esgotamento do solo, superpopulação, desastre natural, para mim tudo é desastre. Bote aí um coquetel de extermínio. É esse último item que definiu o fim. E essas doenças, né, é bom ressaltar que vários povos, tanto aqui no Brasil como na América, a gente pode dizer que praticamente toda, foram dizimados por doenças que eram comuns aos homens brancos, né? Por exemplo, né? Oi? Sem anticorpo, como é que você... Por exemplo, você vê uma coisa mais recente, né? Os povos do Xingu, quando eles foram lá, né, pelos irmãos Vilas Boas, a sorte que já se tinha o conhecimento da penicilina, né? E eles conseguiram salvar muitos, mas já começou logo no primeiro momento de contato a morte de vários nativos do Alto Xingu, porque são, melhor dizendo, povos autóctones que permaneceram ali por muito tempo e não tinham contato. Então, de repente, quando encontra esse homem, né, que aí já no século XX, né, alguns já vacinaram e tudo, o contato ali foi desastroso. Mas a sorte que você já tinha uma evolução médica que pôde salvar. E agora você imagine isso aí há 300 anos atrás, né? E não tinha intenção de salvar, né? Uma gripe para um cara lá numa região dessa é fatal. A gente está vendo isso agora com o coronavírus, né? Muita gente já teve o coronavírus e, graças à vacina, teve poucos efeitos ou nem teve nenhum, né? Mas logo quando começou, poucos conseguiam ser curados sem sequelas, né, Paulo? Então, o avanço, agora você imagina os povos estão lá, só entre eles, né? E de repente chega essa galera aí com gripe, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, extermínio de muitos. Mataram não só com armas, né? Mas também com suas doenças, né? A maior doença que eu acho que o Ocidente proliferou foi a ganância, viu? E aí, junto com a ganância, foi vírus, foi bactéria, foi a porcaria toda, e diante de pessoas que não tinham como se defender, não? Como é que você vai se defender de uma doença que você não conhece? Porque doenças normais de pessoas em estado de equilíbrio da natureza, o que a pessoa adoece se a natureza estiver em equilíbrio? Porque a natureza em equilíbrio não tem vírus, como tem esses aí tudo. Uma natureza em equilíbrio, em que você não tem tanta troca. Eu saio daqui hoje, em 24 horas eu posso dar a volta ao mundo. Aí eu passo no aeroporto, como de Guarulhos, que tem uma enxurrada de gente em tudo que é lugar do mundo. Aí o cara está lá, no meio do mato dele, uma natureza em equilíbrio, um rio que está ali limpo, um animal que ele caça, que é saudável também, porque a doença do animal também é produto do desequilíbrio. A natureza foi feita toda em equilíbrio, gente. Um animal preda o outro, controla a população daquele outro, esse outro já preda outro para manter a sua população, é assim, é um ciclo totalmente salutar. Por isso que é equilíbrio. O homem chegou, agora mesmo eu estava lendo sobre o negócio da fazenda do Pablo Escobar, Anápolis. O cara, no auge da bagaceira dele, que não vem ao caso aqui, trouxe um casal de animais exóticos para dar o filhinho dele. E um desses pares é de hipopótamo, casal. Aí o cara foi preso, foi morto, e a fazenda ficou lá, e o casal de hipopótamo lá. Hoje tem uma população de hipopótamo, porque era um casal, e aí acasalou, e que acasalou, e que acasalou, e que acasalou. Hoje tem uma população de hipopótamo. O hipopótamo é um animal agressivo. Demais. É o animal que mais mata no continente africano. Pois é. E ele é forte, alto porte, um porte grande, e ainda tem
de uma força física que não tem como você... Aí está uma briga na Colômbia, vai fazer o quê? Me parece que a população lá na fazenda Nápoles de hipopótamo mais de 300 hipopótamos. Meu Deus! E o bicho nada bem, corre muito, é gigantesco, pesado. Mas, quando foi Pablo Escobar morreu, tem décadas. Caramba! Bote aí, década de 80, 90, tá? Bote aí 50 anos, 40. Já deve ter morrido muita gente que entrou nessa fazenda aí, viu? Já deve ter morrido um monte de gente aí que entrou desavisada. Aí tá assim, agora devolve para a África. Qual o custo de você levar 300 hipopótamos para a África? Meu Deus do céu. Pois é, a natureza está em completo equilíbrio, desde que a ação antrópica, maléfica, porque indígena é ser humano, só que é um ser humano que está integrado, e se ele está integrado, ele faz parte do equilíbrio. Venho de lá de fora, aí é a verdadeira ação antrópica, predatória, e acaba com tudo, acaba com o índio, acaba com hipopótamo ou faz hipopótamo demais. Acaba com elefante para roubar o chifre, acaba com jacaré para roubar a pele, acaba com o urso para roubar a pele. O ser humano está falido. Esse modelo ocidental está falido. Um modelo em que a sociedade só pensa em dinheiro, 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 sem se preocupar com a própria saúde e existência. Porque o ser humano está depredando, há séculos, ele está depredando o habitat dele. Vai chegar uma hora que o habitat não vai existir mais. E ele vai viver onde? Aí, o cacique norte-americano disse, já há muito tempo atrás, o homem só vai entender o valor da natureza quando ele descobrir que dinheiro não se come. Pois é. A pandemia já tentou até mostrar isso. Um monte de gente rica, com dinheiro no banco, podia fazer o quê sem ar? Morreu literalmente por falta de ar. Você não compra ar. Ah, podia comprar um... Não compra, amigo. Você compra lá o balão, mas tem uma hora que a sabedoria universal diz assim, olha, o seu dinheiro vai ficar aí. Milhões e milhões e milhões. Então, para quê? Devastar sua casa. Vai morar onde? Manifestações artísticas dos maias. Os maias são um povo, assim, de uma riqueza cultural, gente, pelo menos até onde. Tem muito filme sobre os maias, né? Tem, tentaram reproduzir muita coisa. O problema é que até hoje são documentários, filmes que não são tão assistidos, né? Porque parece que não se tem muito interesse. Aquela coisa que Florestan Fernandes, quando a tese de doutorado dele foi sobre a ordem dos Tupinambás, né? Então, ele teve que viajar o Brasil inteiro, porque para pegar um documento aqui, numa casa religiosa aqui, que falava do Tupinambá aqui, outro ali, estava tudo fragmentado. E quando ele fez todo esse trabalho, ele parou assim e disse, meu Deus, né? Esse trabalho é um trabalho acadêmico. Caiu de novo, o bichinho tá... O bichinho vai se machucar de novo. Aí ele fala do Florestan Fernandes daqui a pouco, e dessa pesquisa com os tupinambás. Os maias foram muito pesquisados, você tem manifestações na arquitetura com um grau de sofisticação que chama a atenção do mundo, templos, palácios, pirâmides, túmulos, porque isso ainda está lá, há uma visitação, tá? Desenvolvem uma elaborada infraestrutura, com um N a mais de infraestrutura, tem um N a mais urbana, várias cidades e a estrutura das cidades, com pinturas, murais que adornavam paredes, não é? Que merecem destaque, são paredes na estrutura citadina, esculturas produzidas em pedra, madeira e gesso, está aí um exemplo à sua direita,
roupas coloridas e bordadas e uso de chapéus, gorros, tiaras, inclusive chapéus com o formato da cabeça dos animais que eles dissecavam, porque o Florestan Fernandes, ao escrever lá a sua tese de doutorado sobre a ordem dos Tupinambás, que levou um trabalho assim hercúleo, né? Ele teve que ficar viajando porque vários documentos sobre essa história inicial do Brasil se encontram nos mosteiros, nos conventos, né? Que é um outro acervo histórico interessante, né? Mas aí, qual foi a grande questão? Era algo que ele fez não só para ser uma tese de doutorado, uma coisa acadêmica, mas que fosse algo para interesse do brasileiro, não é? É a mesma coisa no livro, que, claro, não teve uma outra proporção, teve muita tiragem, mas até hoje, se você for olhar as tiragens do povo brasileiro Darcy Ribeiro, você tem um número de tiragem em inglês, em espanhol e depois em português. E para ser conhecido, precisou de muito trabalho de professor em sala de aula, fazendo toda a referência. E mesmo assim, tem muita gente que não dá ao povo brasileiro o devido valor, né? O valor que merece. Fizeram um documentário, depois fragmentaram esse comentário no YouTube de 10 em 10 minutos, para ver se as pessoas tinham interesse, e até hoje... Já usei muito em sala de aula. O documentário é fantástico. Quando o Chico Buarque lê, aqui tudo se misturou sem que fosse considerado crime ou pecado. Eu acho fantástico ele lendo, sabe? Muito profundo. Quando ele mesmo fala assim, aqui era moinho de moer gente. Ele fala assim, né, que a Sinhá quebrava os dentes das escravas bonitas para que não ficassem desejáveis para seus maridos. Eu vou lhe dizer, viu? O desenvolvimento da indústria do crime aqui não começa com os pobres, não, viu? Não, muito sangue derramado. Gente. E o Darcy, eu vejo as pessoas estigmatizando a pobreza como lugar da criminalidade numa postura bem determinista, bem positivista. Mas quando você visita... Desculpe, vale o filme aí, Que Horas Ela Volta, que está disponível agora na Netflix. Fantástico. Eu já assisti 2, assisto 10, me acabo de... É muito fantástico. Eu assisti Medida Provisória, achei muito bom. Eu ainda não assisti, que eu estava assistindo uma série... Está no Circuito de Arte também, viu? Eu fui assistir o cinema do museu. Assisti uma série chamada A Sentença, que fala sobre o problema do judiciário no Brasil. Muito louco. Tem muita coisa boa. Muita coisa... Tá? Eu assisti também uma minissérie, porque eu gosto de séries mais curtas, Inventando Ana, baseada em um caso muito bom, de uma jovem de 25 anos, estelionatária. Sim. Muito bom. Esse é fantástico. Primeiro porque você fica esperando outra coisa, né? Outra coisa, completamente. Mas ela dá todos os indícios de que tem uma psicopatia ali profunda. Uma psicopatia não, um bocado. Para a gente que gosta da área. Vamos lá. Você falando de Darcy Ribeiro é um nome que muita gente pega para a educação, a fundação da UNB, mas que foi um antropólogo de carteirinha que conviveu com os nativos, com os nossos índios, por muitos anos. Sim. Figuraça aí. E que ajudou muito em documentos, em projetos. É um cara, assim, que as pessoas no Brasil, talvez ele seja mais conhecido lá fora, só para variar, porque isso não acontece. A tiragem maior do livro dele é em inglês, depois você vai comprar. Você vê que o filme Medida Provisória estreou primeiro fora do Brasil para estrear aqui, porque aqui ele sofreu uma série de retaliações, como Marighella sofreu também. Marighella foi... Era um pecado falar em Marighella, um filme herege. Herege é ótimo. Vamos lá, os astecas tá aí. Os astecas, inclusive, é o nome do estádio de futebol mais famoso do México, foi onde foi jogada a final da Copa de 70, né? E você tem... né?
ocupavam o... você nasceu em 70, o Brasil comemorou sua chegada sendo campeão, mas era média, assim, o presidente, não? Ocuparam o Planalto mexicano já no final do século XII, aí a gente já está o que na Europa é Idade Média, tá certo? Século XII, a gente está ali nas cruzadas, né? Começa a primeira cruzada, que ainda não era cruzada das ordens religiosas, e uma das piores, né? Em nome da fé se faz... Porque as ordens religiosas ainda tinham disciplina, e o povo que foi para a primeira cruzada, né, começou a estuprar, a roubar, e o diabo a quatro. Vamos embora. Só coisa boa. Império com cerca de 15 milhões... Todo mundo, inclusive nós. 15 milhões de habitantes, tá? Muitos astecas. Do Golfo do México ao Oceano Pacífico, na verdade, viu, galera? Quando a gente fala assim que são 15 milhões de habitantes, você tem que ter um vasto território. E o território é deles. Você não tinha ainda chegada. Nós estamos falando de sociedades pré-colombianas, são antes de Colombo invadir isso aqui, tá certo? Então, não fique abismado. Por 15 milhões de astecas, sim, território é o que mais havia. Tá? Ainda tem um detalhe aí. Por exemplo, um dia desse eu tive que reler, porque eu não estava acreditando, que no auge da sociedade romana, a cidade de Roma teve 4 milhões de pessoas, ou seja, a população da cidade de Roma era maior do que a população da cidade de Salvador hoje. Sim. E uma população dividida entre os nobres patrícios, os que... e um monte de escravos. Tá? Todo de escravo. 4 milhões é gente, viu? E um território pequeno, você vai olhar, pô, Roma. Não é Salvador. Aí, de novo, eu volto para questionar a tecnologia de antes, se não era melhor do que o que a gente tem hoje. Porque você, na Idade Antiga, tem uma cidade de 4 milhões de habitantes, que come, que dorme, que faz cocô, que faz xixi, porque tudo isso precisa de infraestrutura. São 4 milhões fazendo xixi, cocô, 4 milhões comendo, 4 milhões dormindo, 4 milhões tomando banho. Porque pode até não ser todo dia, mas... E eles desenvolveram muito essa estrutura, essa infraestrutura de saneamento, arquitetura, muito. Os caras... E é um negócio de linear, que você fica pensando, pô, Idade Antiga Para mim é cíclico. Os caras tiveram uma tecnologia de ponta e o ser humano vai evoluindo, desculpe o neologismo, e aí ele começa a ir de novo. Não é possível. Não é possível. Olha essa estrutura aqui asteca, gente. Me diga como é que constrói isso aí. Se você não tem... O tamanho das pessoas, né? Olha o tamanhozinho das pessoas. O tamanho das pessoas em relação aos monumentos. Parece que não dá nem para subir o degrau. Entende? Parece os Smurfs em estruturas de São Paulo. E a tecnologia que eles fizeram isso aí, usaram escavadeiras. Ai, besta, viu? Guidastres. Bom, é a sociedade dividida em hierarquias, e o imperador é considerado semideus. Volto a repetir que isso é uma questão de estudos feitos que a gente pode... Analogias com povos antigos, né? Sim. Muito parecidos, né? Só que a gente tem os povos antigos da Europa, da Ásia, da Oceania, e tem das sociedades pré-colombianas que estavam aqui há muito tempo também, só que não estavam no mapa, porque quem faz o mapa é o europeu. Simples assim. Né? Desenvolveram força militar, a base da economia, agricultura, artesanato e comércio, e no século XVI, 1521, espanhóis derrotaram os astecas e construíram a cidade do México. A tecnologia militar não era boa, não. Né? Ou então você tem alguém que é melhor. Sabe o que é, Ronaldinho? Eu vou te revelar uma inquietude minha. Sim. É o seguinte, quando esses povos vivem em harmonia, para que desenvolver armamentismo? Não é? Por que o ser humano hoje desenvolve tanto armamento nuclear? Porque o que rege as sociedades e as inter-relações hoje é o pavor, não é nem o medo.
É pavoroso você imaginar que você tem um Quinjin lá na Coreia do Norte, que a qualquer momento pode ter um ataque de esquizofrenia e apertar um botão, porque tudo, a pobreza do país dele, se reverte em armamento. Que você possa ter um Putin, um Biden, que não me remete a nenhum nível de confiança, porque eu não sei até onde vai os interesses deles. Ele já começou uma política contrária aos estrangeiros, bem estranho. Pois é. Aí os caras desenvolvem, bancam os cientistas para desenvolverem armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. Que sociedade é essa que a gente está se armando, sempre achando que o outro vai me matar? Como é que deita e dorme em paz, dizendo, eu tenho um armamento para te derrotar, porque eu acho que a qualquer momento você pode me atacar? Como é que dorme em paz? Aí tem que perder mesmo. Em 1521 eles têm que ser derrotados. Porque esses caras vão lutar com o quê? Eu acho que eles lutam com os utensílios que não fazem frente. E eu acho que eles começam a lutar quando percebem que a guerra já é inevitável. Eles estão sendo massacrados. Bora fazer alguma coisa aí. Bora reagir. E aí já é tarde demais. E assim, uma coisa é você desenvolver uma tecnologia bélica, que isso é uma coisa absurda, né? Você percebe, essa é uma grande discussão sobre a guerra. E na semana fez uma pergunta muito interessante, porque Nietzsche fala tanto do guerreiro e fala tanto dos fortes, não, porque ele se refere a um rei que ia para a guerra, a um rei que, para ser respeitado, ele tinha que ser guerreiro. Não era um rei que mandava alguém, era um rei que estava na frente. Que lidera, era alguém que estava ali e não estava colocando pessoas. Então, na medida que a guerra vai evoluindo, você tem o rei cada vez atrás. E mandando mais gente para a guerra. Mais gente morre, vai morrendo, e o cara está mandando. Se ele tivesse que estar na guerra, será que ele mandaria? Porque ele estaria lá, estaria chamando, convocando, né? Fogo. É uma estrutura estranha, triste. Aí você vê, os tupinambás eram os mais aguerridos, mas eles lutavam para quê mesmo? Triste ponto de chegada de tanto progresso. Bom, as manifestações culturais dos astecas eram politeístas, devotavam deuses, vários, sacrificam em nome desses deuses, tá certo? Isso tem vasta literatura, tem filmes sobre esses sacrifícios, essas oferendas em agradecimento. Acreditam, portanto, o terceiro item está conectado ao segundo. Por que sacrifica? Porque acredita numa conexão entre o mundo concreto e o mundo espiritual. Essa oferenda, quando você se curva adiante, quando você oferece, não precisa ser sacrifício, mas a oferenda significa, mesmo que você não tenha essa concepção, que você acredita no que é transcendental e nessa conexão, que existe, pelo menos na minha humilde opinião. Sacerdotes têm conhecimento e muito em astronomia, nos astros, nesse movimento dos astros, na leitura dos sonhos. Isso é muito comum nesses povos ancestrais, que são os chamados sonhos grandes, né? Eles não separam na realidade, o que a gente chama de realidade, do sonho. Sim. O que transcende, o que está sendo emitido por outras formas, aí vem o sensorial, e se pergunta muito quem sonha, quem sonhou, né? Os sonhos grandes são sonhos que mudam a coletividade. 2 calendários, um cotidiano e outro religioso, dominavam a escrita pictórica e possuíam um conhecimento avançado da medicina, são povos bem avançados, os astecas, e a arquitetura se destacava como manifestação artística. Está aí um exemplo à sua direita, né? Para povos que estão vivendo lá no início do milênio, né? É algo que surpreende. Aí Ronaldo vai dizer que eles pegaram uma escavadeira. Olha aqui outro monumento dos astecas, tá certo? Arquitetura de palácios, templos, aqui o templo maior,
que é o mais importante entre eles. Se vocês um dia forem ao México, certamente visitarão os grandes empreendimentos dos astecas. Cerâmica e pedra são as matérias-primas, são os principais utensílios para a escultura. Monumentos e esculturas seguiam um princípio horizontal, deveriam ser produzidos sempre para serem vistos de todos os lados, então cresce, porque é uma referência também à espiritualidade. A escultura do deus Tlaloc, na verdade, Tlaloc, da chuva, que está aqui ao lado direito, chama a atenção por possuir olhos, nariz e boca formados por serpentes emaranhadas, e as pinturas feitas em murais e tecidos com cores fortes. Então, já há um colorido, tá? Já uma cultura que investe muito na parte visual, e você tem a dança. Aliás, a dança é típica tanto dos maias, quanto dos astecas, como dos incas. Por quê? Porque dança e música aí não é o que é para a gente. Eu quero ouvir música aí. É ritual, tem toda uma frequência energética na música, e tem, isso é comprovado, a música tem frequência, tem música que alcança frequência altíssima, o canto tem frequência, tem a frequência do amor, tem a frequência da cura. Isso é cromoterapia e musicoterapia. Então, muito do que se difunde hoje em relação a isso é um estudo da ancestralidade da antiguidade. Que bom seria se as escolas falassem mais disso, né, Ronald? Porque é uma coisa muito profunda, né? O problema é... Oi? Você faz uns barulhinhos assim, tipo... Porque, veja só, quando a gente fala de escola, a gente tem um negócio que os meninos hoje estavam perguntando, professor, mas tem hora que eu acho que a escola é um lugar de tortura. Eu disse, mas por quê, meu? Porque a gente vem, tem aula, tem prova, tem aula, tem prova. Eu disse, mas como é que você sugere isso? A gente podia falar de coisas diferentes. Você sabe que aquilo me levou a ficar pensando assim, sabe, Paula? Porque a gente que trabalha com essa moçada, né? Escuta algumas coisas, para assim, sabe? E diz assim, rapaz... E é verdade, porque a gente vive num mundo que não conhece o mundo e que acha que conhece tudo. É mesmo. E aí, quando a gente traz essa coisa da escola, por exemplo, arte, filosofia, linguagem, né? A riqueza disso é um negócio absurdo. Mas a gente não pode fazer nenhuma conexão disso com outras coisas. Você não pode... Pode, mas não deve. Não, pode, mas naquele sentido de que terá uma consequência. E aí a gente tem uma sociedade assim, que muitos dos nossos jovens, que são inteligentíssimos, vivem numa bolha de química, física, matemática, sem ampliar esse universo de conhecimento, né, e de valorização de algo que não é palpável, né? Mas que não é, porque eu não vejo, que não existiu e que não existe. Porque existe muita coisa que não é palpável, que você não vê, que transcende, né? Que é para contemplar mesmo, e para dizer, poxa, isso aqui é algo que agrega. É uma pena que a gente não possa mexer nisso com maior propriedade, que os meninos achem que arte seja uma aula gravada, que a maioria, às vezes... Essa semana, uma aluna disse assim, poxa, 3 horas, vocês deixam 3 aulas, porque a da semana passada não entrou no simulado, de 1h30. São 5 horas, são 4h30 de aula. Eu disse, porque você deixou acumular. Se você assistir uma de cada vez, vai ser 1h30 de aula. Mas tudo bem, eu entendo você não assistir, eu não entendo você querer colocar a responsabilidade de você não assistir em nós que estamos fazendo a aula para você. A escolha de não assistir é sua. A responsabilidade de não assistir é sua, não é minha. A minha responsabilidade, junto com o Ronald,
fazer a aula. Você entendeu que há uma inversão para procurar uma calma no inconsciente e no consciente? Então, assim, não é simples, né? Bom, aí vem a América do Sul, constituída por 12 países soberanos, olha o nosso Brasil ali, né? Bonitaço. Indígenas, negros e brancos são grupos étnicos que compõem as matrizes culturais. Antes da chegada dos europeus no século XV, final aí, metade do século XV, 1400 e alguma coisa, estima-se que houvesse cerca de 20% da população mundial, entre 50 e 70 milhões de pessoas. Estima-se entre 50, olha como é uma coisa que não dá para precisar, porque entre 50 e 70 é uma diferença enorme, né? São 20 milhões. Mas se estima que houvesse aqui, antes da invasão, só estou falando da América do Sul, cerca de 50 ou a 70, um intervalo aí, milhões de pessoas, diga-se, nativos, não são europeus. Os europeus não estavam aqui. Aí, aqui atrás, Machu Picchu, tá? É um destino que tem que estar no roteiro de pessoas que queiram viajar para aprender, para conhecer, não apenas para fazer selfie, tá? Criaram um vasto império, olha o tamanho disso aqui, isso é apenas uma tomada, tá? Sofisticado sistema de comunicação, os incas são realmente muito bem estruturados. Há uma estrutura hierarquizada com o imperador, parentes, nobres e os escolhidos para governar, então o governo era de escolha. Economia baseada no trabalho coletivo, tendo como base a agricultura. Desenvolveram um complexo sistema de números, então aí já começa a surgir o que a gente chama de um sistema que deixa um legado, tá? E aí, em razão das rebeliões, faltou um E em rebeliões, começou a ruir no século XV. Não são apenas as rebeliões, século XV, não por coincidência, a chegada dos europeus ao continente americano. Perceba uma outra coisa, olhe como essa questão do trabalho coletivo, o sistema de comunicação, tudo se dirige, tudo se direciona para uma sociedade que pensa a coletividade, tá? Que divide, que isso é muito comum nos povos ancestrais, tá? Manifestações culturais não possuíam escrita, essa imagem eu acho fantástica. Comunicação baseada na oralidade e no desenho, já que não havia escrita, e a comunicação do desenho também muito forte. Eram politeístas, com deuses atrelados aos elementos da natureza, isso é bem característico dos incas. A cultura inca está viva até hoje, convida as pessoas a uma reflexão, eles têm também muitos trabalhos ligados à saúde, ao equilíbrio, e Machu Picchu foi uma cidade descoberta, as suas ruínas foram descobertas no início do século XX, mais precisamente em 1911, e é um símbolo religioso do Império Inca. É isso que eu estou dizendo a vocês. Foi uma descoberta de Machu Picchu em 1911, ou seja, foi dizimada a cidade de Machu Picchu, com uma dizimação do povo inca. Aí a gente fica se perguntando, será que todas essas informações são informações que podem ser positivadas a partir de estudos? Algumas sim, outras são coxas de retalho, né? Que estudiosos vão ali, prende aqui. Existe hoje um estudo arqueológico muito técnico, tá? Escavações, estudo de rochas, dão toda uma conotação de cidade e sociedade. Que cidade é essa? Que tipo de sociedade faria uma cidade como essa? É essa base de estudo. Então, tem muita coisa aí que realmente a gente acolhe, né? Manifestações artísticas acompanhavam a religiosidade e a espiritualidade, porque é uma sociedade mística, politeísta, atrelada ao mundo espiritual.
O artesanato usa fibras, tintas vegetais, madeira, metal e cerâmica. Veja que a madeira e a cerâmica são utilizadas por todos os povos como matéria-prima. Produção destinada a rituais e cerimônias, na maior parte, ou seja, não são coisas simplesmente, são artefatos produzidos para determinadas finalidades ligadas a rituais. Objetos ricos em cores, eu acho linda a cultura inca, viu, gente? Você vai ao Peru, aliás, o Peru é uma sociedade colorida, o peruano gosta, e o peruano tem uma ligação com sua matriz indígena muito forte. O peruano tem a característica fenotípica indígena que você não tem dificuldade nenhuma de visualizar. São os paraguaios, os chilenos e os peruanos. Bem, tanto que os argentinos têm um certo preconceito com chilenos, peruanos, e Buenos Aires está cheio. Arquitetura sofisticada, com tijolos de barro de pedra, e uma escultura voltada aos deuses com joias perdeu o acento, tá certo? Paroxítonas. Em paroxítonas, o ditongo O e EI não são mais acentuadas, e também com muitas pedras preciosas, que foi o que os espanhóis foram buscar. Pedras preciosas, ouro, tá? Uso de instrumentos musicais feitos de bambu, que tem larga escala, e culinária com vegetais, frutas e grãos típicos de comunidades indígenas. Alguma coisa, professor Ronaldo Ferreira? Não, professor, eu estava aqui contemplando as suas colocações sobre a arte, e que é interessante que eu estava, um dia desse, eu ganhei de presente, né, infelizmente quebrou, um porta-cinzeiro, um porta, como é que chama? Incenso, e era muito interessante, e justamente nessas cores, e aí eu perguntei, né, como é que aquilo estava com incenso, não sei o que, aí a pessoa me explicou que era uma tradição já antiga, né, só que eles colocam uma coisa mais natural, e não aquele incenso que a gente usa, incenso oriental, né, naquelas varetas, tem um nome que coloca e deixa queimando, mas muito bonito. Aí, infelizmente, eu estava arrumando aqui e quebrou. Você falando isso me lembra muito, porque minha mãe, ela tinha a cultura de incensar a casa. Tinha algumas épocas, e era um incenso natural. Ela pegava o incensador que ela fazia com lata, colocava brasa e queimava muito alguns elementos, como arnica, misturada com, muitas vezes, alecrim. Ela fazia aquela mistura, e esse incenso natural é algo que realmente você fica meio na transcendência. Parece que o olfato, que tem essa terminação nervosa mesmo, né, tem uma ampliação de consciência. Menino, é um negócio, você falando aí, eu lembrei de como ela saía, e ela tinha um incensador de cerâmica também, que ela tinha uma correntinha, e ela saía rezando a casa e incensando. É um ritual lindíssimo. De onde vem? Ancestralidade. E aí eu lembrei, porque era muito assim, deu uma tristeza, porque eu ganhei de alguém que tinha feito essa viagem e teve o cuidado de trazer, porque sabe que eu gosto do incenso, dessas coisas, mas que infelizmente quebrou. Bom, enfim, né? Galera, pontualmente, 1h30 de aula, ó, exatamente no último slide. Galera, dá uma estudada nisso, tá? Porque isso aí vai estar nas avaliações do simulado, e aí daqui a gente já faz o próximo capítulo do material B, porque o material vai até o capítulo 5. Então, o capítulo 1 já é do material B, porque não tem capítulo 6. Não é isso, professor Ronaldo? O professor Ronaldo caiu na hora de se despedir, gente, está vendo? Então, um cheiro para todo mundo. Fiquem em paz. Qualquer coisa, a gente está na escola e tira as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.